vai me trair. O Judas só tinha comido do pão, não bebe nem do cálice. Porque quando Jesus diz assim, o traidor já está com a mão na mesa, o Judas sabe que é ele. O peso das 30 moedas de prata que estão no seu bolso dói em sua consciência. 30 moedas de prata era o preço de um cordeiro manco, de um cordeiro que não tem valor para sacrifício. É por isso que é por esse valor que Judas vende Jesus. Ele vende Jesus porque está esperando que Jesus fosse o governador de Roma. Aí Jesus diz para Judas assim: Judas, você anda comigo há 3 anos, é meu tesoureiro e não está sabendo. O trono que eu vou colocar não é no Império Romano. Eu não serei rei da terra, mas eu serei rei dos reis e senhor dos senhores. Aí Judas fica totalmente desamparado. E por quê? Seguia Jesus com intenções erradas. Qual é a tua intenção em seguir Jesus hoje? A intenção de Judas era mudar de vida financeira. Ele acabou em cima de uma árvore pendurado por uma corda. As intenções erradas de Judas levam ele a vender o meu mestre. Jesus, ele parte o pão e diz assim: alguém de vós antes do galo me cantar me negará por 3 vezes. O Pedro pula em alto defesa e diz: Senhor, todo mundo pode te negar, menos eu. Pedro, em verdade te digo que tu me negarás. Ele vai até o Getsêmani, um jardim, e ele vai fazer uma oração que vai doer nele. O seu estado de alta tensão é tão grande que, segundo a medicina, o seu corpo entra em hematidose, estado de alta tensão que faz com que seus vasos sanguíneos se rompam. Ele começa a transpirar sangue, e ele vai fazer uma oração: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O pai não responde nada, se silencia, e o filho levanta e diz: então seja feita a tua vontade. Os carrascos romanos sobem até o Getsêmani e pegam o meu Cristo. Quando seguram no meu Cristo, olham para ele e dizem assim: tu serás morto agora. Jesus vai passar por 4 julgamentos. Jesus vai passar pelo julgamento do Sinédrio, nada encontram contra ele. Jesus vai passar pelo julgamento de Herodes, nada. Pilatos, nada. Mas no julgamento do povo, a Bíblia diz que quando pegam a Barrabás, eu vou lhe contar quem é Barrabás. Barrabás não era nada mais, nada menos do que um estrupador de criancinhas. Ele estrupava as crianças, arrancavam a sua cabeça, viravam as de cabeça para baixo, para que o sangue fosse derramado. Ele era o pior bandido que havia na história de Jerusalém. Embora fosse samaritano, Barrabás, ele era um homem odiado por toda a sociedade antiga. Pilatos manda chamar Barrabás, porque sabe que em época de Páscoa, um bandido é liberto. E era liberto por quê? Porque a cultura judaica, para se lembrar de Êxodo 14:15, quando o povo sai do Egito e vai para dentro da terra de Canaã, eles tiravam um prisioneiro condenado da prisão. Ele pensava dentro de si: o povo vai mandar crucificar a Barrabás. Mas quando ele põe Jesus e Barrabás, a Bíblia diz que a multidão gritava para que Cristo fosse crucificado. Alguém poderia dizer aqui hoje: esse grito foi dos perversos? Não, esse grito saiu da boca do meu Deus. E por quê, pastor? Porque Barrabás é cordeiro manco. Barrabás é cordeiro sujo. Barrabás é cordeiro que não pode apagar o meu pecado. Para pagar o meu pecado tem que ser cordeiro limpo. Para pagar o meu pecado tem que ser cordeiro puro. Quando gritam por Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele vai passar por uma sessão de sofrimento. Ele vai apanhar, tomar tapas na cara. Enquanto ele apanha, alguém grita no ouvido dele: se tu és o Cristo, então revela quem te bateu. Vão chicotear as suas costas, vão acabar com ele. Quando batem no meu Jesus, ele sangra, ele chora. Colocam sobre suas mãos cravos penetrados em suas mãos, que prendem ele na cruz. Sobre sua cabeça colocam uma coroa de espinhos de laranjeira, que fazem com que seu crânio fique totalmente infectado, que com seu crânio todo fique totalmente inflamado. Ele sente dores, ele olha para o Pai, e quando ele olha para dentro do céu, sendo ele 100% Deus, ele tem uma visão que o entristece. Lembra o grito que ele deu? Ele grita assim: Pai, por que tu me desamparou? E por que ele gritou isso, pastor Patrick? É simples. Ele gritou isso
Porque quando ele olhou para o céu, ele viu como estava o seu pai. O seu pai não está olhando para a terra, mas o seu pai está literalmente sentado de costa para ele no céu. Epístola de Tiago diz que os olhos do Senhor são santos e não podem contemplar o pecado da humanidade. Cristo na cruz não se fez pecador, Cristo na cruz se fez pecado. O pai tem que virar de costa para ele, e ele ouve o filho gemendo. E agora você que é mãe, que é pai, interaja comigo, por favor. Imagine o seu filho em cima de uma cadeira elétrica, e você sabendo que ele não fez nada, você tem o poder em suas mãos de desligá-la. Você desligaria sim ou não? Esse é o estágio do meu Deus. Ele ouve o meu Jesus, o meu irmão mais velho gritando: Pai, por que me desamparaste? Mas ele fica quieto, de costa para o filho. Ele ouve o gemido do filho, ele ouve lágrimas que descem dos seus olhos, mas ele não pode se virar para o filho. O céu está em silêncio. Dos 12 discípulos, 11 sumiram, só tem João ali. O filho está quebrado na cruz, totalmente cortado, na verdade. E o pai de costa. Ele ouve o filho gritando: Pai! Ele está de costa. Os anjos se calam, ouvindo a dor do meu pai. Ele grita: Pai! Oh Pai! Imagina o Deus do céu. Ele vai manifestar a ira dele onde não tem nada a ver. Ele vai tampar o céu, ele vai sacudir a terra, ele vai cortar o véu no meio. Mas ele está calado no céu. Gênesis 3,15, o filho da mulher pisará a cabeça de Satanás. Satanás está olhando de longe, dizendo: daí de cima ele não pisa em mais ninguém. Aí de cima ninguém mais pisa na minha cabeça. De repente ele dá um grito: eu te entrego o meu espírito. Está consumado, Pai. Ele fecha os olhos e morre. Os discípulos andam entre si, vão para a casa de Tomé. Mas como é que ele morreu? Ele morreu, mas prometeu que voltaria. O Espírito de Deus sobe até o trono do Pai, senta-se ao lado do Pai. O Pai diz: missão cumprida. Ele disse: não, Pai, eu prometi que eu ia voltar, então eu tenho que voltar. Não, filho, a missão está cumprida. Não, Pai, eu disse que vou voltar. Primeiro dia, Satanás no inferno. Acabou a história. A página ficou em branco. Segundo dia no inferno, a história acabou. A página ficou em branco. Os demônios comemoram no inferno e dizem assim: é, chefe, paralisamos ele, hein? É, chefe, acabamos com eles, hein? Acabou a história. A página ficou em branco. Dentro do seio de Abraão, escuta essa. Ele vai passando, olhando para aqueles que estão presos e dizendo: acabamos com ele. A página ficou em branco. Ele vai batendo na cela de cada um e vai dizendo: já era para vocês, a página ficou em branco. Ele olha para o Davi e diz assim: já era, vai ficar preso aí, a página ficou em branco. Segundo dia, a página ficou em branco. Terceiro dia, Chore maracandore marachei, ura maracandore marachura mandore hai, alamaio turi kentio faio,